estudante, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade já de vocês. Eu sou a professora Michele e nós vamos para mais uma aula das práticas de matemática, tudo bem? Vamos lá! E para nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos lá? Vocês vão precisar desses materiais, tá? O que é isso? Sucata, latinha, rolinho de papel higiênico, o que vocês tiverem, potinhos, tá? O que vocês tiverem, mas não se preocupe, tá? Se vocês não conseguirem separar isso agora, não tem problema, você faz isso na outra aula. Pega seu lápis, pega uma folhinha e anota ou desenha o que você conseguir desenhar e num outro momento você faz. E por enquanto, presta bastante atenção e vai acompanhando a nossa aula com o que você tiver por aí, tá bom? Eu vou deixar na tela um pouquinho os materiais que vocês vão precisar. Pronto, conseguiram achar alguma coisa aí, alguma sucatinha, alguma latinha, algum potinho? Se não conseguiu, não tem problema, tá? Vai acompanhando aí com a aula, prestando bastante atenção, porque para ser um bom matemático, para aprender matemática, tem que observar e prestar atenção, tá legal? Falando em prestar atenção, eu gostaria que vocês observassem ao redor da casa de vocês, aí dentro da casa de vocês, do quarto, os móveis, os objetos que vocês têm por aí, né? O formato desses objetos, o tamanho, se é alto, se é baixo, se é grosso, se é fino, se tem ponta, se é liso, se é arredondado. Então, dê uma olhada aí em volta da casa de vocês e observem esses objetos, tá legal? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas observações e a gente volta daqui a pouquinho.
observaram. De onde vocês acham, pessoal, que veio a ideia de construir esses objetos, né? Será que veio assim, alguém teve essa ideia e pronto? Ou será que eles tiveram algumas inspirações para construir tudo que a gente tem aí que foi feito pelos seres humanos, né? Então, antes da gente pensar nessa resposta, se você mora em casa, você pode dar um pulinho no quintal, olhar pela janela, tá? Eu quero que vocês observem ao redor da casa de vocês, aí na janela, se vocês puderem dar uma olhadinha, tá? O que vocês estão vendo? Tem árvore, né? Tem grama, tem flor, ou até mesmo se você mora em apartamento, né? Dentro de casa, se você tem uma fruta, como ela é? Qual é o formato dela? Se você não pode olhar pela janela agora, então olha aí na nossa imagem, olha aí na tela. Tem uma árvore de diferentes formas, tem duas árvores ali com formatos diferentes, tem uma montanha, tem uma paisagem ali com um lago, tá? Isso é tudo aqui de Curitiba, tá? Então, observem isso aí e vejam como a natureza também tem formas. Ela tem um formato, né? Ela tem um tamanho, uma altura, ela é árvores mais altas, mais baixas, pedras maiores, menores, né? De formatos diferentes. Então, isso também aparece na natureza. Será então, pessoal, que existe alguma relação entre os objetos que a gente tem, né? Que foram feitos pelos seres humanos e as coisas que tem na natureza? Será que tem alguma coisa a ver com isso, a natureza, com os objetos que nós temos? Eles serviram de inspiração. Então, as pessoas observando a natureza e tudo que a gente tinha, né, foram se inspirando para criar alguns objetos, algumas construções, tudo que a gente tem, basicamente. Claro que as ideias foram surgindo, né, no decorrer do tempo e ampliando e melhorando, e um objeto também foi inspiração para outro, mas no início a observação era da natureza. Agora a gente vai olhar o vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai mostrar partes da nossa cidade, de Curitiba. Partes que são feitas pelas pessoas e partes que são da natureza. E observem se vocês conseguem ver alguma relação no formato do que vocês estiverem vendo aí, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês verem o vídeo e a gente já retorna. Viram que interessante, pessoal? Esse vídeo que nós vimos tem tanta coisa bonita que a natureza nos deu, né? Mas também tem muitas inspirações feitas na natureza que foram construídas pelas pessoas para resolver as situações, né? Resolver a vida das pessoas aqui. Então, vocês observaram bem o que tinha na natureza e o que foi feito pelas pessoas? Porque para aprender matemática, a gente tem que ser um bom observador. Será que você é um bom observador? Você conseguiu ver alguma relação entre os objetos que você observou aí na natureza e o construído pelas pessoas? Vamos ver se você é um bom observador? Vamos pôr a mão na massa então. Vamos observar. O que será que inspirou, né? Que essas formas da natureza inspirou que objeto? O que vocês acham que serviu, que foi feito a partir da inspiração quando as pessoas observaram o sol, quando observaram uma fruta, ali tem uma laranja? O que elas lembram, né? O que você lembra? Eu vou dar um tempinho, você pode desenhar aí no seu caderno, na sua folha, que objeto feito pelas pessoas, esses objetos, essas formas da natureza lembram.
E, pessoal, aposto que vocês acertaram, né? O que você desenhou aí? Uma bola, né? Olha lá. Então, a bola que a gente usa para brincar, para jogar, ou às vezes de algum enfeite para alguma coisa, ela foi inspirada nas coisas da natureza. A laranja, que é arredondada, né? O sol, a lua, às vezes quando a gente vê, ela tem esse aspecto aí que inspirou alguns formatos. Claro que depois do tempo as coisas foram mudando e se aperfeiçoando, mas a natureza serviu de inspiração, sim, tá? Vamos mais um pouquinho? Agora eu quero que vocês observem essa árvore que tá aí e essa montanha, tá? O que vocês acham que esse formato da natureza inspirou na nossa vida aí, construído pelas pessoas? Pensa aí um pouquinho, desenha no seu caderno, se tiver alguém com você, aí um irmão, uma tia, a mãe, o pai, conversa um pouquinho com eles para a gente descobrir o que essas formas da natureza inspiraram nas construções dos objetos que foram feitos por nós. E aí, o que vocês lembraram aí que foi feito pela gente e inspirado nessas formas da natureza? Será que você colocou um sorvete? Olha lá, estão vendo o cone do sorvete que está aparecendo ali? Esse cone, esse casquinha que está embaixo, se a gente virar ao contrário, fica parecendo com aquela copa de árvore, com aquele formato da montanha. Eles têm formatos parecidos, tá? Que mais? Quem já usou um chapeuzinho de aniversário em festa? Olha lá, também tem formato parecido, esse formato assim, né? Que tem uma ponta e desce. Que mais? Já viram na rua um cone de sinalização? Também tem um formato inspirado nessas obras-primas da natureza. Então, a natureza, ao longo dos anos, vem servindo de inspiração para as coisas que as pessoas fazem e constroem. Tá? Vamos ver mais um pouquinho? Vamos lá. Olha aí esses formatos, olha aí na tela. Então, eu tenho lá a colmeia da abelha, lá a casinha da abelha. Olha como ela tem um formato interessante. Aí eu tenho algumas laranjas e uma montanha. Então, eu quero que você me mostre quais são os objetos que estão ali na coluna ao lado que foram inspirados nessas obras da natureza. Então, nós temos uma casa ali, um telhado, né, que tem essa descida. Nós temos ali um piso no chão com algum detalhe, um formato interessante. E nós temos um monte de bolinhas coloridas ali. Então, o que vocês acham aí que cada uma dessas obras da natureza inspirou nas construções que estão ali? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, pessoal, como vocês fizeram aí? Vocês desenharam, escreveram? Vamos ver como é que ficou, então? Olha lá. O espaço ali onde a abelha vive, né, a colmeia, tem um formato que a gente chama de hexagonal. Hexagonal, essa vem de 6. Então, tem 6 ladinhos ali, e daí um fica encaixadinho no outro. E aquele piso que a gente viu ali foi inspirado nesse formato hexagonal ali, desenhadinho, com 6 lados, para ficar mais bonito, mais estiloso, né? Bom, as laranjas são arredondadas, inspiraram as bolinhas coloridas ali para brincar, não é? Então, tem o mesmo formato parecido. A montanha, gente, essa descida da montanha inspirou ali o telhado, né? Porque a água escorre, né? Então, a ideia era isso, via-se que a água escorria e o telhado também tinha que fazer isso, para escorrer e não ficar acumulada lá em cima. Então, desce, escorre ali nesse formato. Interessante, né? Como a natureza é inspiradora, como a gente consegue descobrir matemática na natureza. Olha que legal, tá? Então, é importante sempre que a gente observe a natureza. A observação faz com que a gente aprenda muita matemática. Será que você é um bom observador? Olha que legal essa imagem aí na tela. Aí dá para ver mais de pertinho a colmeia da abelha. Aí tem aquelas pedras ali que também tem um formato hexagonal, algumas pentagonais de 5 lados. Isso também foi feito pela natureza. O girassol, aquele brócolis ali, né, aquela couve-flor ali diferente, e a montanha, entre inúmeras outras coisas que a gente precisa olhar e observar, apreciar, né, e que podem inspirar muitas coisas para nossa vida, inclusive, né, para a matemática. Então, ela é muito inspiradora para muitas coisas da matemática. Você é um bom observador? Então, eu quero saber se você está de olho. Você está de olho? Vamos ver? Então, ficar observando, ficar de olho. Qual vai ser a tarefa de vocês agora, né? O que vocês precisam fazer? Vocês vão pegar o material que vocês arrumaram aí, os potinhos, os rolinhos, o que você tiver, e você vai organizar em grupos. Observando o quê? O tamanho, o formato, se é mais alto, se é mais baixo, se é mais grosso, se é mais fino, se é arredondado, se não é, se tem ponta ou não, tá? Então, eu quero que você faça aí uma escolha e separe esses objetos. Eu vou deixar um tempinho na tela os meus objetos aí, caso você não tenha conseguido separar, e você pode pensar em como fazer isso, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho, você vai separar os seus objetos, ou então você vai olhar na tela os que eu tenho e vai anotar ou desenhar como você separaria, tudo bem? Então, vamos lá!
E aí, pessoal? Como foi? Como vocês separaram? Vocês pensaram no tamanho, no formato, se era mais reto, mais arredondado, se tinha ponta, se não tinham? Qual foi a opção de vocês para formar os pequenos grupos? Tem um amigo nosso já conhecido que também fez essa atividade, o Miguel. Vocês lembram dele? Ele pegou os objetos lá na casa dele e formou pequenos grupos. Vamos observar quais foram as escolhas e que explicação ele deu para essa separação que ele fez? Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bem. Então, eu preciso que você separe tudo isso que está em cima da mesa aqui em grupos pra gente. Tá bom. Esse daqui é o grupo dos redondos. Esse daqui dos cubos, dos quadrados. E esse daqui dos redondos, mas eles são redondos compridos. Não igual esse, que esse daqui são redondos. Aqui são os retângulos. Esse daqui é a forma de pirâmide, esse daqui são os triângulos. Acho que é isso. Tchau! Viram que interessante a escolha do Miguel? E vocês observaram que ele falou muito aqui em quadrado, retângulo, triângulo. Por que ele falou isso? O nome dessas formas são formas bidimensionais. Então, elas não são que nem esses objetos que a gente tem aqui, que você pode pegar. Tá? O quadrado, o triângulo e o retângulo são formas que não dá para a gente pegar. E eles saem a partir do lado, das faces dos objetos que tem várias formas que a gente pode pegar, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um objeto como esse aqui e fizer um desenho contornando ele, eu vou fazer aqui, eu já mostro para vocês. Então, eu vou ter o que poderia ser um quadrado, tá? Então, é o que sai dali, daquele formato ali, ó, do desenho dessa face que tá aqui encostada aqui, tá? Que é uma figura plana, tá? Não é como essa, que é uma figura tridimensional, que é um sólido. Ok? Então, por isso que ele fala, às vezes a gente confunde um pouquinho os nomes, né? Então, algumas da figura plana com a figura tridimensional, com os sólidos que eu posso pegar. A figura plana a gente não consegue pegar, né? Não dá para pegar esse desenho aqui, ele é uma representação de um quadrado. Então, eu não posso pegar, tá? Agora, pessoal, eu quero que vocês me digam, ó, tá aí os sólidos, né, que estão aqui na fotinho, vou deixar aí para vocês verem um pouquinho, e eu vou mostrar para vocês as minhas escolhas na hora de separar, tá? Então, vocês estão vendo os meus objetos aqui, né? Então, se eu fosse separar, eu ia observar, por exemplo, que esses objetos são mais arredondados aqui, um pouquinho mais compridos, então eu poderia deixar eles aqui. Esse aqui, apesar de ser mais baixo, ele também, ó, é parecido, estão vendo? Ele tem o mesmo formato, só que ele é mais baixinho, eu deixaria aqui. Esse também, eu poderia deixar aqui. A garrafa, é um grupo que é formado mais ou menos do mesmo jeito. Esse potinho também, então, algumas coisas que eu posso separar, né? Esse é vidrinho de desodorante. E alguns outros eu posso pôr de outro lado. Ó, esses que parecem mais retos, mais retangulares, eu ponho pra cá, ó, a caixinha do leite, esse potinho aqui, o dado, né? É parecido. Esse pote aqui também caberia nesse grupo. Esse aqui também, ó. Então, aqui estão as minhas explicações, é por isso. Porque eles têm um formato mais reto, né? Tem umas pontas, esse aqui é tudo mais arredondadinho. Esse aqui também pode vir pra cá, ó. Vem pra esse grupo que tá aqui. Esse aqui também, vem pra cá. E esse aqui ficou meio sozinho, né? Porque não é parecido com esse nem com esse, que é tudo mais arredondado, né? Todas as formas arredondadas, ele não tem essas bases que a gente vê aqui, ó. Então, ele ficaria num grupo sozinho. Esse aqui, não sei, talvez aqui, mais parecido com esse, mas vamos deixar ele em outro grupo aqui, não tem problema, tá? Então, essas são as minhas escolhas. Sempre a gente precisa observar o formato dos objetos, né? E ir analisando onde que eles se agrupam mais. Tá? E a gente vai aprendendo os conceitos da matemática a partir dessas observações que a gente vai fazendo por aí. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar um pouquinho na tela para vocês observarem como eu fiz as minhas escolhas e se vocês quiserem, vocês podem anotar. Eu vou dar um tempinho e vocês anotam aí como ficou o desenho, a separação que eu fiz. Tá legal?
Então, viram que interessante, pessoal, como eu fiz a minha distribuição? Então, anotem aí o que vocês quiserem anotar, tá? E a gente vai fazer uma coisa em casa também, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aí uma telinha com uma atividade para vocês pensarem em fazer em casa. Se vocês separaram o material, eu quero que vocês montem uma mini cidade com esses materiais que vocês têm aí. Quem já tem, usa esses, que não tem, vai buscar. Monta uma mini cidade, tira uma foto e manda no e-mail oficinasdointegral@gmail.com para a gente ver e compartilhar depois com o restante dos colegas, tá bom? Então, peça ajuda, se for possível você manda, senão não tem problema, tá? E a gente compartilha aí na próxima aula. Tchau, pessoal!